Beleza, gente. Então, hoje vamos trabalhar a base genética dos transtornos de aprendizado e das síndromes também. A gente vai entender um pouquinho, relembrar um pouquinho de ensino médio, algumas coisas e desmitificar algumas situações também. Então, na verdade, o que eu quero conversar com vocês é basicamente o comportamento humano, porque todos os comportamentos eles são de determinada maneira delineados por uma inter-relação entre o nosso gene, nosso ambiente. Uma pessoa ela pode estar propensa, ela pode ser portadora e ela pode manifestar transtornos psiquiátricos e transtornos psicológicos também. Então, os genes, eles não controlam o comportamento diretamente. Às vezes as pessoas pensam, você tem um determinado gene para um determinado transtorno, então você, consequentemente, já vai estar cometido por esse transtorno. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, quando você tem um gene, esse gene ele vai sintetizar uma determinada proteína ou deixar de sintetizar aquela proteína, ou numa outra circunstância, ele sintetiza aquela proteína de uma maneira fraca, de uma maneira deficiente, ou de uma maneira não inteira, vamos se dizer dessa maneira. Então, de uma maneira intermediária. Vocês têm alguns exemplos, por exemplo, no ensino médio, das flores. Tem uma flor vermelha, uma flor branca e tem um heterozigoto que é uma flor rosa. O pigmento vermelho é um pigmento que manifestou a característica, ou seja, sintetizou a pigmentação vermelha. O branco é a ausência da pigmentação, ou seja, a ausência da manifestação da característica. E já o rosa não é a cor rosa. Na verdade, é uma mistura de vermelho com branco. Então, em algumas regiões teve pigmentação vermelha, em outras regiões não houve pigmentação, e aí, devido a essa mistura de regiões com pigmentação e regiões sem pigmentação, dá a impressão de que a flor é rosa. Mas, na verdade, são poucas pigmentações que aconteceram. E aí manifestou. Então, nessa situação, houve o que a gente chama de dominância incompleta. Então, os genes eles vão se comportar de diferentes maneiras. Mas, na verdade, o que vai predominar, se o comportamento vai acontecer ou não, é a expressão dessas proteínas através dos nossos RNAs. Ter uma ideia do quanto que a genética ela afeta os nossos transtornos mentais, psicológicos e neurológicos, a gente tem que analisar muito bem esse gráfico. Esse gráfico aqui, ele é importantíssimo para a gente poder entender. Olha só, se você quer saber, primeira coisa, se você quer saber o quanto que a genética, o quanto que os nossos genes afetam determinadas características ou determinados comportamentos, você faz um estudo com gêmeos univitelinos, ou chamados gêmeos monozigóticos. E aí você compara esse estudo com gêmeos dizigóticos. Gêmeos monozigóticos ou univitelinos são os gêmeos idênticos. São aqueles gêmeos que têm o mesmo genoma. Quando eu falo em genoma, eu estou falando de todo o nosso DNA e todos os genes e todas as bases nitrogenadas que compõem esse DNA. Porque nós temos DNA no núcleo das nossas células, mas também nós temos DNA nas mitocôndrias, que é lá no citoplasma. As mitocôndrias são uma organela que são situadas lá no citoplasma. Então, nós temos genes ou DNA dentro do núcleo, e lá no citoplasma também nós temos DNA também. Então, o conjunto desses genes e desse DNA vai compor o que nós chamamos de genoma. E os gêmeos idênticos, eles compartilham a mesma genética. Então, eles são iguais geneticamente. Os gêmeos dizigóticos, eles, na verdade, não, eles são iguais a qualquer irmão que você tenha. A única diferença é que no momento da fertilização, no momento da fecundação, a mulher ovulou 2 óvulos. Então, pode acontecer dela ovular 2 vezes de um mesmo lado da trompa, ou ovular em lados diferentes da trompa. E aí o que acontece? Os espermatozoides se aproveitam dessa situação e aí é mais um óvulo para fertilizar. E nesse momento fertiliza e forma-se duas crianças. Eles vão se desenvolver
ao mesmo tempo no útero e acabam nascendo de forma prematura porque a mulher não aguenta desenvolver até 9 meses 2 crianças, assim como os monozigóticos. Mas eles nascem diferentes. Pode ser que nasça uma menina e um menino, pode ser que nasça um branquinho e um pretinho, pode ser que nasça um de cabelo liso e um cabelo enrolado, pode ser que nasça... Eles são irmãos, só que nasceram tudo no mesmo dia, ao mesmo tempo, se formaram da mesma maneira. Mas eles nem compartilham, tem situações que eles nem compartilham a mesma placenta. Tá? Então, esses são os dizigóticos, são os gêmeos diferentes. Geralmente nasce uma menina e um menino, mas pode ser que não nasça, pode ser que nasça menina ou só menino. O monozigótico obrigatoriamente são idênticos. Se nascer homem, o outro é homem também. E a gente quer saber, vamos imaginar o seguinte, se por acaso a esquizofrenia, o transtorno afetivo, o transtorno do pânico, o autismo, qual é o peso genético para essas coisas? O quanto que a genética afeta? A gente vai ver quantos gêmeos monozigóticos estão nascendo e para ver se os 2 irmãos nascem com autismo. Se os 2 irmãos nascem com esquizofrenia. Se os 2 irmãos nascem com transtorno afetivo. E compara essa probabilidade com os gêmeos que não são iguais. Então, bora ver. Os gêmeos que não são iguais, qual é a chance de nascer com déficit de atenção? Então, esse gráfico ele vai mostrar essa estatística. A concordância da doença nos nascimentos de gêmeos idênticos e de gêmeos não idênticos. Observa só esse gráfico aqui, ó, do espectro autista. No espectro autista, quando os gêmeos são idênticos, a probabilidade dos dois serem autistas é quase 100%. Agora, quando eles são apenas irmãos, no caso, irmãos diferentes, dizigóticos, as chances vai lá para quase 10%. A chance de nascer os 2 irmãos com o espectro autista. Da mesma maneira, você pode analisar para os outros tipos de transtornos. Então, esse aqui é o peso do componente genético em relação ao nascimento desses transtornos que vocês estão observando. Olha o déficit de atenção aqui, que é o TDAH. O TDAH tem praticamente 60% de possibilidades dos gêmeos monozigóticos nascerem, dos 2 nascerem com déficit de atenção. Então, é uma probabilidade muito alta. Uma probabilidade acima de 40% já é uma probabilidade alta. E olha o autismo. Já está quase, praticamente todos os irmãos nascem autistas. Todos os irmãos gêmeos idênticos nascem autistas, praticamente. Agora, já nos casos dos irmãos que não são idênticos, as chances caem bastante. Então, isso aqui é o componente genético que vem afetando esses transtornos que a gente vai analisar hoje. O que faz você ser depressivo ou não é a interação desse gene ou desse conjunto de genes, porque eu não posso dizer que é só um tipo de gene que está associado a isso. É um conjunto de fatores. Então, essa interação com as circunstâncias ambientais, com o ambiente que a gente está vivendo, com as circunstâncias que a gente está passando. E quando eu falo em ambiente, as pessoas têm uma cabeça muito restrita ao ambiente. Pensa o seguinte, eu estou andando aqui na rua, eu estou num ambiente, então pode ser que o ar que eu estou respirando está afetando a minha genética. Mas quando eu falo fatores ambientais, é qualquer fator que não está determinado exclusivamente pela nossa distribuição genética. Na hora do parto, se acontecer alguma coisa lá que de alguma maneira afete o cérebro, e geneticamente você tem uma propensão para isso, esse fator que acabou casual pode manifestar esse gene, ativar esse gene. Então o gene ele pode ficar ativado ou não ativado. O que vai fazer com que ele ative ou não é algum fator ambiental qualquer.
ou um conjunto de fatores ambientais ao mesmo tempo, ou uma insistência de algum determinante ambiental. Por exemplo, a mulher está grávida, ela não manifestaria alguma circunstância de obesidade, nós temos genes que causam obesidade, ela não manifestaria um filho, o filho dela não seria obeso se ela ficasse a gestação todinha comendo regradamente, moderadamente, comidas saudáveis, mas não, ela come de tudo do pior que for possível, do mais gorduroso do que for possível. E esse alimento vai estimulando esse gene da criança e ela já nasce com aquela propensão para ser obesa desde a infância. Não é só porque o pai e a mãe é obeso que o filho vai ser obeso só porque eles são. Mas é o que se faz, o que se está fazendo. Por mais que você tenha genes dentro de você, mas pode ser que eles não funcionem, não fiquem ativados, porque depende da dominância também. Que isso são coisas que eu vou estar falando com vocês agora. É um consenso entre nós que a homossexualidade apresenta um componente genético. Você nasce e você se você é um homossexual, não foi um comportamento ambiental que te mediou a ser homossexual, não foi. Foi o quê? Um componente genético. Então, se você é homossexual, você tem um componente genético que está fazendo com que você seja homossexual. Agora, vamos pegar os homossexuais de gêmeos monozigóticos. Existe a possibilidade de muitos gêmeos monozigóticos, um irmão ser gay e outro não ser. Mas nós temos um componente genético. Como eu estou mostrando, até para o espectro autista, não é 100%. Não é. 90 e poucos por cento aqui. Mas os outros vai variando, mas tem o componente genético. De alguma maneira, a genética está interferindo no seu comportamento. Então, existe um peso, olha só, vamos imaginar aqui, para o transtorno do pânico, a genética contribui em 25% para o seu comportamento de transtorno do pânico. Para um déficit de atenção, o componente genético ele contribui cerca de 55% para o seu comportamento. E o resto, o que é que está contribuindo? O ambiente. O ambiente. As circunstâncias pela qual você está vivendo. Pessoal, vamos lá. Então, todos os nossos genes, o que na verdade é um gene, então? São fragmentos de DNA capazes de sintetizar algum tipo de aminoácido. Vamos dizer assim, uma proteína. Então, o gene ele tem a capacidade de sintetizar um determinado tipo de proteína. Esses genes eles têm uma localização no nosso DNA. E a gente sabe onde determinado gene se localiza. Esse local onde ele se encontra, a gente chama de locus. Quando nós analisamos vários lugares ao mesmo tempo, nós chamamos de loci. Então, eu posso ter, por exemplo, eu vou fazer um estudo, eu vou analisar 3, 4, 5 genes, então o correto de eu falar, eu tenho o quê? Um loci. Então, se você estudar um artigo científico, se estiver escrito loci, você já sabe que é um conjunto de genes. Não é apenas um. Se é só um gene, eu digo que é locus. E esse conjunto de locus é o que vai montar o nosso DNA. Então, o DNA ele é justamente uma fita dupla que tem vários genes. Além desses genes, nós também temos outras regiões que não são capazes de sintetizar proteína. São regiões neutralizadoras, são regiões de auxílio, são o que a gente chama isso na nossa escrita do espaço, do ponto parágrafo, do ponto e vírgula. É mais ou menos assim. É como se um gene produzisse uma palavra, mas também existem fragmentos desse DNA que serão os espaços, que serão a vírgula, que serão o ponto parágrafo. Então, o DNA é isso. Então, ele é um fragmento enorme de uma dupla hélice, de uma fita de dupla hélice, e ele apresenta bases nitrogenadas, que são a timina, citosina, adenina e guanina.
Então, a característica do DNA é essa, apresentar timina, ser uma fita dupla e também ter na sua constituição química a desoxirribose. Então, essa é a característica. Todo DNA, ele vai formar um RNA que pode ser mensageiro, pode ser um RNA transportador e pode ser um RNA ribossômico. O RNA mensageiro, ele é uma fita complementar a uma dessas fitas do DNA. Então, ele vai, é como se fosse uma transcrição dessa informação que está aqui. Então, o DNA ele é um livro de informações e eu vou pegar esse livro, vou ler essa informação e vou escrever ela num papel. E aí o papel seria esse RNA mensageiro. E aí eu escrevo o que está aqui. Então, esse é o objetivo do RNA mensageiro. E ele pega essa mensagem e leva para uma fábrica que a gente chama de ribossomo, para que esse ribossomo possa produzir essa proteína que está escrita nesse RNA mensageiro. E aí a característica dele, o que difere do DNA, é a presença da uracila no lugar da timina. Então, ao invés de ser timina, ele tem a uracila. E ele é uma fita simples, não é uma fita dupla. E ele é uma fita bem pequena. Então, como eu falei para vocês, ele vai o quê? Transcrever apenas um gene. Ele não vai transcrever o DNA todo. Então, é assim que funciona. E aí, nós temos os nossos cromossomos. Os cromossomos são todos os DNAs que o indivíduo possui. Mas só que esse cromossomo, ele não tem apenas DNA. Ele como o DNA ele é uma fita muito comprida, muito grande, se ele ficar no núcleo, nós temos 46 DNAs, só para vocês entenderem. Eles são tão grandes que se você alinhar essas fitas de DNA uma ao lado da outra, eles dão a volta ao mundo. Não é brincadeira, não. É muito grande. E como é que fica dentro de uma célula microscópica? Essa organização é através dos cromossomos. O cromossomo é como se fosse... não sei nem falar como é o nome daquilo. Tem as pessoas que empinam pipa, tem aquele carretel. Então, o cromossomo ele é como se fosse isso. O fio é o DNA e o carretel são as proteínas ao qual o DNA se enrola. Esse lugar aonde o DNA se enrola, eu chamo isso de estonas. São proteínas que enrolam o DNA. E aí essas estonas vão se aglomerando, se juntando e o DNA vai ficando nesse formato, que é esse formato de X. Um formato bem compacto, todo enroladinho em várias bolinhas chamadas estonas. E aí uma situação interessante. Esse cromossomo aqui, quando você observa ele, ele fica em formato de X, é porque eu tenho um DNA e eu tenho uma cópia do DNA idêntica a ele. Nesse outro caso aqui, eu tenho um DNA e eu tenho uma cópia desse DNA idêntica a ele. Para que a cópia desse DNA não se separe dele, existe uma região que a gente chama de centrômero, que é uma região que une esse cromossomo desse outro cromossomo. E aí ele fica nesse formato de X. Mas é importante vocês saberem que aqui eu tenho um cromossomo original e aqui eu tenho uma cópia dele. É importante todo DNA ter uma cópia, porque na hora da divisão celular, ele precisa entregar uma versão para uma célula e a outra versão para outra célula. Assim, não acontece a diminuição na quantidade de DNAs que passam para as células. Elas sempre permanecem com 46 cromossomos. E uma outra coisa interessante, todas as pessoas, elas apresentam uma versão vinda do pai e uma versão vinda da mãe. Quando eu tenho um DNA, vou colocar aqui cromossomo, quando eu tenho um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, eu digo que esse indivíduo é um indivíduo diploide. E ele, por ser diploide, apresenta cromossomos homólogos. Homólogo por quê?
Porque, embora esse cromossomo seja do pai e esse cromossomo seja da mãe, mas esses cromossomos aqui são semelhantes. São semelhantes, não são iguais, mas eles são semelhantes. Deixa eu recapitular uma coisa. Esse cara é uma região, é um cromossomo original. Esse cara é uma cópia. Tudo vem do pai. Esse cara é original e esse é uma cópia, tudo vem da mãe. Quando esses cromossomos são semelhantes, eu digo que esses cromossomos são homólogos. Quando é que eu sei que ele é um cromossomo semelhante? Se esse locus, lembra da palavra locus? Local onde está o gene. Se nesse locus eu tenho o gene A, aqui eu tenho que ter um gene A também. Se aqui eu tenho um gene X, aqui tem que ter um gene X. Devido a isso, eu tenho uma homologia entre os cromossomos do pai e o cromossomo da mãe. Nesse sentido, eles são homólogos. Mas se for aqui um Azão e aqui for um Azinho, não é mais homólogo? É, continua sendo homólogo, porque continua sendo o gene A. É um gene A. Só que esse Azinho houve uma mutação nesse gene. Então, ele mutou e aí ele ficou Azinho. Se aqui for Azinho, Azinho, mesmo gene. Azão, Azinho, Azão, Azinho, mesmo gene. Então, o que determina a homologia é se nos locos eu estou vendo o mesmo tipo de gene. Aí eles são cromossomos homólogos. Agora, se não for acontecer isso, eles não têm homologia entre si. E isso é muito importante, porque sempre eles sempre vão se encontrar no processo reprodutivo. Esse cara vai para o filho e uma parte desse aqui vai para o filho também. Uma versão do pai vai para o filho e uma versão da mãe vai para o filho, para formar essa criança. Os seres humanos apresentam 46 cromossomos, mas só que esses cromossomos eles ficam organizados de par em par, um do pai e um da mãe. Então eu tenho 23 pares de cromossomos homólogos. 23 pares. 46 cromossomos é o que a gente encontra na espécie humana, mas não é uma regra extrema. Todo mundo tem 46 cromossomos. Vocês estão muito enganados. Existem muitas pessoas que têm 47, que têm 48, que têm 45, que têm 44. Tem muitas pessoas. Eles são a minoria da população. Isso é fato. Mas tem. Mas vocês já devem saber, na biologia não existe nada exato. Sempre existem as exceções. E aí, se uma pessoa tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, ela vai ter características diferentes do que é habitual da gente observar na natureza. Ela vai ter padrões de comportamentos muito diferentes. A síndrome de Down, que é que uma pessoa tem um cromossomo a mais, tem 47 cromossomos, é difícil você não reconhecer uma pessoa que tem síndrome de Down. É difícil você não reconhecer. Você está olhando, você vê os traços no rosto, o tamanho da pessoa, o gostar de dançar, a forma de falar. Muitos nem falam. Tem uma característica própria das pessoas que têm 47 cromossomos, que tem uma trissomia do cromossomo 21. Vem agora uma outra pergunta. De todos os cromossomos que nós temos, quantos determinam o sexo? De todos esses 23 pares, só um par é capaz disso, que é o último par, que é o par 23. Então, eu tenho 22 cromossomos que a gente chama de somáticos, autossômicos, são cromossomos que não tem nada a ver com o sexo, e apenas 2 cromossomos que a gente chama de alossômicos, que são os cromossomos que determinam a sexualidade. Então, aqui, por exemplo,
nas moscas, ele tem o mesmo cariótipo do ser humano. A fêmea é XX. Pode perceber, gente, olha, observa aqui, olha. O autor da figura, ele colocou só um pauzinho aqui separado, ó. O que quer dizer? Ele não está levando em consideração a cópia desse cromossomo. Se fosse um cromossomo só, ele tinha que estar unido por um centrômero aqui. Então, eu tenho um X e outro X aqui. Cromossomo X. E o macho é X e um X atrofiado. Esse X atrofiado a gente chama de Y, mas ele não tem formato de Y. Ele é atrofiado. E aí alguém pode perguntar, mas olha só, aqui não tem homologia com esse cromossomo. Como eles se unem? Como eles ficam de par em par na hora da divisão celular? Aqui não tem, mas aqui embaixo tem. Então, aqui, os mesmos genes que estão aqui estão localizados aqui também. Então, tem locos semelhantes aqui. Então, eles conseguem se encontrar. Por isso que eles se encontram. E, gente, a única coisa que determina o sexo é um genezinho que está nesse cromossomo atrofiado, que é o SRY. A presença desse SRY, ele é o único gene que vai determinar se vai nascer macho ou se ele vai nascer fêmea. Porque para a maioria dos sexos, e para a nossa espécie principalmente, todo mundo tem um molde feminino. Todo mundo vai ser fêmea até que o SRY seja ativado. Então, até determinadas semanas da nossa gestação, todo mundo é mulher. Aí o SRY, não me lembro quantas semanas são, ele é ativado e aí começa a desenvolver a genitália masculina, ao invés de continuar o desenvolvimento da genitália feminina. E aí, para quebrar todo o preconceito que deve existir na cabeça de alguns de vocês, existem milhares de tipos de combinações de gêneros diferentes em relação ao XY. Não existe só XX e XY. Não existe. Existe o XX, o XY, o XXY, o X0, o Y0, o XYY, o YYY. Existe também o XY, que é mulher. Existe o XX, que é homem. Existe uma diversidade de genéticas de XY e XX que você não pode dizer se é homem ou se é mulher. Você pode ter um gene XY. Vamos imaginar que você é um XY, você é mulher, você nasceu, seus pais brincaram lá de médico e enfermeira, e aí formaram deu X e o pai jogou o Y dele. Mas você nasceu, se desenvolveu, passou pela puberdade e continuou sendo mulher. Mas só que você é XY na sua genética. Por que você é XY na genética e você é mulher? Porque o que eu falei para vocês agora há pouco é o gene SRY que determina se você será homem. Nesse caso, não funcionou, ele não ativou. Deu uma bronca nele, ele sofreu uma mutação, ele ficou inativo. E aí você era para ser homem, mas você acabou sendo mulher, porque ele não funcionou. E ainda tem situações da pessoa ser XX e ser homem. Pode acontecer uma situação do gene SRY, entrar no cromossomo X da mulher, porque, gente, não é perfeito, a natureza não é perfeita como muitos falam. Pode acontecer muitos defeitos. Então, na hora lá da mistura, da divisão celular, o SRY pode ir para o X da mulher, e aí o cara que era para ser mulher se torna homem. Tudo pode acontecer. E tem muitos casos disso, muitos casos. Casos de atletas. Tá? Tem casos de atletas que foram banidos do esporte porque depois descobriram que não eram mulheres. Aí estava na genética que era homem, nunca soube, ela foi saber só depois que fez o exame. E ainda tem uma situação também de pessoas com braços muito compridos e pernas muito compridas
que podem nem ser homem, pode ter a genética feminina, mas a genética está lá, mas o comportamento, o que aconteceu? Houve uma interação do gene com o ambiente, gente. Não quer dizer que, pelo fato de você ser geneticamente de um jeito, é obrigatório você ser daquilo. Não é obrigatório. Como eu falei, todos os nossos comportamentos são mediados dessa interação do gene com o ambiente. Outra coisa muito interessante tem a ver com as nossas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas apresentam DNA. Porque a mitocôndria é uma bactéria. Era, na verdade. Ela era uma bactéria que entrou na célula multicelular, gostou de ficar lá dentro e desde então fica lá dentro até hoje. Então ela é uma verdadeira inquilina das nossas células. E, cara, a mitocôndria é a melhor inquilina que tem na face da Terra, porque ela produz energia para a sobrevivência das nossas células. Essa é a função dela. Pelo fato dela, na antiguidade, ter sido uma bactéria, ela tem um DNA dela próprio. Só que essas mitocôndrias, esse DNA, ele é uma herança exclusivamente materna. Todas as mitocôndrias que homens e mulheres têm são oriundas de mulheres. Então, vamos imaginar eu tenho minhas mitocôndrias, então a genética dessa mitocôndria é a da minha mãe, que era da minha avó, que era da minha bisavó, que era da minha tataravó. Eu consigo, estudando esse DNA, entender a história de vida das mulheres durante as gerações, do sexo feminino durante as gerações. E nunca dos homens. Eu nunca consigo entender como aconteceu a história masculina, mas eu consigo entender a história feminina. E, gente, algum problema que possa acontecer nesse DNA, por mais que ele não fique lá no núcleo, se acontecer alguma bronca, pode ter diversos tipos de transtornos. Pode ter surdez, a pessoa pode nascer surda por alterações nesse DNA. A pessoa também pode, além da surdez, pode acontecer várias doenças neurodegenerativas também, associadas a uma mutação no DNA mitocondrial. Nós não dependemos exclusivamente do DNA nuclear, mas também nós dependemos do comportamento do DNA das nossas mitocôndrias. Então, quando vocês pegarem artigos de genética para estudar, vocês vão ver, tem pessoas que analisam o DNA mitocondrial. O que o DNA mitocondrial estuda? Estuda a herança genética materna, e somente materna. E ela pode contar muita história para nós. Beleza. Analisando agora os nossos genes em si, olha aqui o cromossomo que eu mostrei para vocês, ó. Então aqui eu tenho uma versão do cromossomo, que eu tenho o centrômero, e aqui eu tenho outro cromossomo. Então, cromossomo do pai, cromossomo da mãe, colocando aqui no exemplo. E aqui eu tenho o locus. Então, esse retângulo é o locus, e aqui eu tenho o gene A. E aqui, outro gene, e aqui eu tenho outro gene. Então, eu tenho 3 locus diferentes aqui para ser analisado. Os genes são chamados genes alelos quando eu tenho uma cópia, um representante do gene do pai e um representante do gene da mãe. Então, eles são genes alelos, tá? Um do pai e um da mãe. Eles podem ser de 3 tipos básicos. Pode ser um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo, ou ele pode ser um heterozigoto. Esse termo homo significa igual. Tá? Então, zigoto quer dizer a célula ovo lá que formou esses cromossomos, que apresenta esses cromossomos. Quer dizer que lá no zigoto, esses cromossomos são iguais. Lá no zigoto, esses cromossomos são diferentes. Só que existe um poder de dominância nesses genes. Esse poder de dominância tem a ver com a expressão da proteína, se ele vai produzir aquele tipo de proteína. Pode acontecer dele ter a mesma formação, ou seja, azão, azão, ou Fzinho, Fzinho. Geralmente, na maioria dos casos,
A versão minúscula do gene quer dizer que ele sofreu uma mutação. Quando ele sofre uma mutação, pode acontecer duas circunstâncias. Ou ele causa uma característica prejudicial, ou ele simplesmente não faz nada. Ele perde a função. Então, na maioria das vezes, a gente chama isso de mutação neutra. É uma mutação que não faz mal, mas também não faz bem. Mas tem casos que essa mutação causa a produção de alguma coisa alterada. Vamos imaginar, azão tem um poder de dominância. Então, se ele domina, é porque se ele tiver ao lado de um que sofreu mutação, ele se manifesta do mesmo jeito. Então, olha só, Vzinho, esse cara é mutado, mas só que ele tem dominância sobre esse, vai produzir aquela proteína, independente da ajuda dele ou não. Se ele quiser ajudar ou não quiser ajudar, vai ser produzida aquela proteína do mesmo jeito. Se está os dois dominantes, a proteína vai ser produzida. Agora, no caso que a proteína vai deixar de ser produzida, é somente se os genes mutados estão em dose dupla. Fzinho, não tem um gene dominante aqui, e aí a proteína não vai ser mais produzida. Ou vai produzir uma proteína anômala. Essa questão de dominância ou de recessividade tem a ver com isso. Dominante é aquele que só uma versão dele é necessária para produzir a proteína. Já o recessivo precisa das duas versões para produzir a característica. Tem que ter as duas versões para produzir a característica, então ele é um homozigoto recessivo. Só preciso de uma versão para produzir a característica, homozigoto dominante. Eu tenho duas versões diferentes, então ele é um heterozigoto. Tá? Então, heterozigoto tem as duas versões, uma normal e uma mutada. É assim que funciona. E aí é habitual vocês verem o modelo mendeliano, que fala que mutações recessivas em geral resultam na perda ou na redução da atividade de uma proteína. Foi o que eu acabei de falar. O gene recessivo azinho geralmente ou perde a função ou reduz a atividade daquela proteína. No caso aqui desse exemplo do albinismo, albinismo é aquela circunstância que não é produzido a melanina, que é a pigmentação da pele. A pessoa que é albina não produz melanina. Para que a pessoa seja albina, ele tem que ter as duas versões do gene mutado, do gene recessivo. Aí ele vai ser albino. Mas olha, se ele for azinho, ele vai ser um indivíduo com pigmentação na pele. Se for azão, então, aí que não vai ser mesmo. Então aqui, pigmentação normal, aqui, ausência de pigmentação. Por não ter pigmentação, a pessoa é albina, aquele branquelo. Tem a sobrancelha amarelinha, tudo é branquinho nele. Tem pigmentação nenhuma. Outra característica interessante também é que tem circunstâncias em que nós temos um alelo selvagem e um alelo mutante. Aí vamos imaginar o seguinte: quando eu falo alelo selvagem, eu estou falando do alelo dominante, tá? E o alelo mutante é o alelo recessivo. Mas tem uma circunstância em que o alelo mutante domina sobre o alelo selvagem. Eu não falei para vocês que azão, homozigoto dominante, azinho continua dominando. Mas tem uma circunstância em que o azinho domina. O azinho lá, ele vai dominar sobre o azão. O heterozigoto, a versão heterozigota, o azinho, domina sobre o azão. Então, nós temos, por exemplo, três circunstâncias. A pessoa é normal, o azinho, a pessoa é afetada, e o azinho, a pessoa é afetada. Vou voltar aqui no exemplo do albino, só para você entender, olha só. Olha só, eu sei que o azão é dominante porque ele aqui formou a mesma pigmentação desse caso aqui. Beleza. Mas naquele exemplo lá da frente, é o inverso. O azão formou um indivíduo normal. O azinho formou um indivíduo com uma doença chamada doença de Huntington. Então aqui é uma pessoa com uma doença de Huntington. Só que o heterozigoto
ele não formou um indivíduo normal. O heterozigoto formou uma pessoa com uma doença de Huntington. Esse cara que sofreu mutação, o azinho aqui, ó, ele não é recessivo. Ele passa a ser dominante. E a pessoa que é azão, ela é um alelo, ela apresenta um genótipo recessivo. O heterozigoto é o cara que vai determinar quem domina. Se o heterozigoto produzir a mesma proteína que o homozigoto domina, do que esse homozigoto aqui, então esse azão é dominante. Agora, se o heterozigoto produzir essa característica aqui, quem domina é o azinho. Eu sei que é difícil de vocês entenderem, porque vocês estão. A única pista que vocês têm na cabeça de vocês é a pista do ensino médico e vicia a gente a cometer erros. Na genética, não existe azão azinho. Não existe isso. Então a gente não considera esses azão azinho, bezão bezinho, a gente não considera. Isso é uma coisa didática. Esquece essa pista que vocês têm na cabeça de vocês, que azão sempre domina. Não. Isso é apenas uma letra para você saber que um sofreu mutação e o outro não sofreu mutação. Um sofre mutação e o outro não. Então eu digo que o azinho sofreu mutação, mas essa mutação ela pode ser dominante em cima da característica que você tinha. E eu só vou saber disso se o heterozigoto manifestar essa mutação. Bora ver agora aqui o exemplo da doença de Huntington. Ó, na doença de Huntington, o que acontece? Todos nós que não temos doença de Huntington, nós somos homozigotos. Agora, uma pessoa que tem a doença de Huntington é uma doença hereditária que está lá no cromossomo 4 e ele é famoso porque a pessoa fica fazendo uma dança. Ele fica fazendo esses movimentos aqui, parece que está dançando. É também chamado assim, de dança de São Vito, uma coisa assim. E aí, na verdade, é um tipo de doença que afeta o sistema nervoso e o sistema motor. Tá? Então, ele degenera os nossos neurônios. Beleza. Vamos imaginar que você é uma pessoa normal, então você é homozigoto. Quem tem a doença de Huntington também é homozigoto, mas só que não dá para saber quem domina sobre quem. Não dá para saber, só dá para saber se a gente observar o heterozigoto. Vai haver a fecundação, né, as pessoas vão se casar e tudo mais, e aí o filho heterozigoto, se o filho heterozigoto for semelhante a quem tem doença de Huntington, então a doença de Huntington é o caráter dominante. Agora, se o heterozigoto manifestar a característica de quem é normal, então ser normal é a característica dominante. Então, quem determina a dominância é o heterozigoto. Entenderam ou não entenderam? Pode acontecer de algum gene sofrer mutação e essa mutação não necessariamente ela vai ser recessiva, nem todas as mutações são recessivas. Pode acontecer que essa mutação seja dominante sobre aquela característica que todo mundo tem. E a gente só vai saber disso se a gente vê o heterozigoto. Então, o que ocasiona isso tudo? Né? Essa questão de mutações serem dominantes em relação a mutações recessivas. São duas circunstâncias. A primeira é que algumas mutações são dominantes porque 50% do produto gênico não são suficientes para um fenótipo normal, ou também outras mutações dominantes levam à produção de uma proteína anormal pelo gene. Então, é aquilo que eu falei. Quando geralmente leva à produção de uma proteína anormal, pode acontecer dessa mutação ser uma mutação dominante em relação àquela característica, aquele gene normal. É essas circunstâncias que estão acontecendo, ou disso acontecer em algum local inapropriado. Então, a maioria das mutações, eles são simplesmente polimorfismos alérgicos que são silenciosos. Polimorfismo é uma mudança no nosso gene que acontece muito. Então, nós temos o genótipo, estou colocando aqui o exemplo para vocês, azão, azinho, um genótipo qualquer.
E aí, esse azão-azinho, ele vai mudar, ele vira azão-azão. O gene azinho se transforma num gene azão. Ou o azão se transforma num azinho. Muda. Acontece o que nós chamamos de uma mutação, só que essa mutação, ela é neutra. Ela não provoca nada na pessoa. Ela não interfere em nada, em nada, em nada, em nada. Já que ela foi uma mutação que ela não desenvolveu nenhum tipo de alteração, a gente chama isso de polimorfismo, porque elas acontecem em vários lugares. Por isso que é poli, morfismo de morfologia. Então, essas morfologias da nossa genética, elas vão se alterando, vão sofrendo mutações silenciosas no nosso genoma o tempo inteiro. Mas só que isso não é determinado geneticamente. Por isso que a gente chama de polimorfismos silenciosos. Não causam nada. Não na produção da nossa proteína. Isso não causa na produção da nossa proteína, mas isso é extremamente importante para a nossa variabilidade genética. Então, algumas mutações causam distúrbios no desenvolvimento, que nós vamos trabalhar, na função celular ou alterações comportamentais significativas, tipo Down, autismo e assim por diante. Algumas mutações são patogênicas e levam a muitas doenças. Mas também nós temos mutações benignas, como eu falei para vocês, nem tudo é derrota. Também pode existir mutações benignas, principalmente em espécies de planta e em espécies mais inferiores. Mas pode acontecer algum tipo de mutação benigna, sim. Bom, gente, aqui nós temos agora uma representação esquemática do cariótipo que já foi falado nas discussões anteriores. Podem perceber que os cromossomos eles se organizam sempre de par em par, sendo um representante da mãe e um representante do pai. Nós teremos num total de 23 pares de cromossomos. Esses 22 pares de cromossomos iniciais representam nossos cromossomos autossômicos, que são aqueles associados às características somáticas, são as características que não têm relação nenhuma com o sexo. Apenas o último par de cromossomo, que pode ser o par XX ou XY, é aquele associado às características sexuais secundárias, tanto para homens quanto para mulheres. Então, nós temos aqui, no caso, os cromossomos sexuais. Agora, aqui que é importante a gente observar é justamente essa imagem ao lado. Aqui podemos observar alguns tipos de alterações que o nosso material genético pode apresentar. Essas alterações, elas são importantíssimas para que a gente possa entender o surgimento de muitas doenças, de muitos transtornos e de muitas síndromes. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina que fica funcionando o tempo inteiro e durante o seu funcionamento pode acontecer problemas. E dentre esses problemas, vamos imaginar, então aqui eu tenho um exemplo de um cromossomo, e aí esse cromossomo, deixa eu mostrar aqui, aqui nós temos o exemplo de um cromossomo, e aí vamos imaginar que um determinado pedaço desse cromossomo foi perdido, foi deletado, foi eliminado. Então, nesta região estão presentes alguns genes, mas por algum motivo essa região que apresenta alguns genes foi deletada. E aí o cromossomo final, ele vai ter um tamanho um tanto quanto menor do que o original. Qual a consequência disso? A consequência é que esse cromossomo vai perder determinados tipos de funções, porque alguns desses genes que estão nesse local, eles podem estar expressando algum tipo de proteína. Com a deleção desses genes, ele vai deixar de expressar algum tipo ou alguns tipos de proteínas específicas. Pode acontecer também uma situação inversa da primeira situação que eu falei para vocês. Ao invés de haver uma deleção, que é esse segundo exemplo, pode haver uma duplicação de uma determinada região do gene. Qual a consequência?
ao invés da função não acontecer, nesse caso aqui, a expressão de um determinado tipo de proteína ou de várias proteínas, ela já vai acontecer de forma exagerada, de forma muito mais comum do que o normal. Então, vai estar além do normal. Então, vai haver uma super expressão de determinados tipos de proteínas devido à duplicação desse DNA. Pode acontecer também de uma determinada região ela sofrer um processo de inversão, entendeu? Então, ao invés de deletar ou de duplicar, esta região ela pode ficar de cabeça para baixo, se inverter. Pode acontecer, como no exemplo aqui de baixo, de um determinado pedaço de cromossomo ir para um outro cromossomo. Então, este cromossomo que perde esse pedaço fica menor e o outro cromossomo que é menor acaba ficando maior. Então, acontece uma inserção de um pedaço do cromossomo em um outro cromossomo. E ainda pode acontecer um processo de translocação. O processo de translocação é quando um cromossomo troca pedaços com o outro cromossomo. E geralmente esses cromossomos não são homólogos. Nesse caso aqui da inserção, eles também não são homólogos. Pode observar que aqui eu tenho um cromossomo submetacêntrico, um cromossomo de coloração amarela, para exemplificar que ele é diferente desse outro cromossomo de coloração cinza. Então, esse pedaço foi para um outro cromossomo que nem é homólogo a ele. Já aqui a translocação acontece da mesma maneira. Então eu tenho um cromossomo de uma determinada região, ele troca pedaços com o cromossomo também de uma outra região, em regiões não homólogas. Então essa translocação, essa troca de pedaços entre esses cromossomos, a gente chama de translocação. Então pode perceber que o nosso cariótipo, o conjunto dos nossos cromossomos, eles podem sofrer ações de vários tipos de alterações, sendo que essas alterações podem desencadear diversos tipos de síndromes, transtornos e doenças. Outras alterações que podem acontecer a nível não genético é justamente o que está associado a um nível epigenético. O que quer dizer? A epigenética é um termo que significa acima da genética. Então, a epigenética já são mudanças na expressão dos nossos genes, sem que haja uma alteração no nosso genótipo, sem que haja uma alteração no nosso DNA. É muito importante entender isso. O que, na verdade, está ocasionando a mudança na expressão dos nossos genes é justamente circunstâncias que não vão alterar as sequências das nossas bases nitrogenadas. Por exemplo, nós temos uma sequência adenina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina. Então, nós temos essa sequência. Este gene, por exemplo, ele está expressando algum tipo de proteína, mas por algum tipo de mudança epigenética, este gene deixa de expressar um determinado tipo de proteína. Então, isso são alterações epigenéticas. Quer dizer que essas alterações elas estão muito associadas ao estilo de vida que aquele indivíduo está vivendo e que isso vem alterando a expressão de determinados ou de vários tipos de genes do nosso corpo. Vamos entender como isso funciona de uma maneira mais explicativa. Vamos entender esse exemplo dessa figura. Observem que aqui nós temos o cérebro,
Aqui nós temos as células musculares, a representação das nossas células musculares, e aqui nós temos a representação das nossas células pulmonares. Então, nós temos aqui três órgãos: cérebro, músculo e pulmões. Neste exemplo, ele está querendo dizer para nós que nós temos diversos genes e esses genes eles podem estar se expressando ou eles podem estar inibidos, ou seja, não estarem funcionando. E aí, dependendo de qual gene vai estar sendo expresso ou vai estar inibido, isso vai desencadear a formação de um determinado tipo de órgão. Então, é importante todos saberem que todas as nossas células apresentam todos os nossos genes. Então, nossos genes estão presentes em todas as células. Então, não vai ficar apenas determinado gene para um órgão, um outro gene para o outro órgão, não. Todas as nossas células têm todos os genes. A diferença entre os órgãos é o que? É quais genes vão estar funcionando e quais genes vão estar desligados. E assim vai acontecer nesse exemplo. Então, para formar o cérebro, o gene A vai funcionar, o gene B vai estar desligado, o gene C vai funcionar através de uma superexpressão. Então, ele vai funcionar 2 vezes mais do que o normal. E o gene D vai estar desligado. Nessa circunstância, vai formar o sistema nervoso. No segundo exemplo, o gene A vai estar funcionando, o gene B vai funcionar, o gene C vai funcionar, só o gene D não irá funcionar. Isso vai ser necessário para formar as células musculares. E no último exemplo, o gene A vai funcionar, o gene B vai ter uma superexpressão, o gene C vai estar inibido e o gene D vai funcionar. Isso vai ser necessário para formar as células pulmonares. A pergunta que fica para nós aqui é tentar entender o que faz um gene funcionar e o que faz um gene ficar desligado. Nós vimos até então que, dependendo do nosso genótipo, nós vamos produzir algum tipo de proteína. Mas não é só apenas a determinação do genótipo que vai fazer com que as nossas proteínas se expressem. Então, existem mecanismos que vão estar ligando e desligando os nossos genes a depender de diferentes circunstâncias. Então, para que esse gene A seja expresso, existem alguns fatores que vão estar controlando. Observem. Então, essa imagem ela vai estar mostrando aqui para nós quais modificações epigenéticas podem estar acontecendo no nosso DNA ou no nosso cromossomo que podem estar ativando ou desativando os nossos genes. A mais conhecida e a mais estudada é a metilação do DNA. Esta metilação do DNA é quando aparece um radical metil justamente em certas sequências de citosina-guanina que precedem um gene que vai expressar um determinado tipo de proteína. Então, sempre antes de um gene que vai expressar um determinado tipo de proteína, nós temos uma sequência de citosinas e guaninas. E aí o que vai acontecer? Nessas sequências, pode acontecer de radicais CH3 ou CH ou radicais metil entrarem em contato, reagirem com citosinas. E aí, no momento em que eles reagem com as citosinas, o gene vai estar metilado. Então, aquela região passará a estar metilada. Quando essa região fica metilada, o gene que iria
funcionar, que iria expressar a proteína, deixa de expressar um determinado tipo de proteína. Então, ele vai ficar inativo. Então, observem, a metilação do DNA irá inativar o gene. Já a desmetilação, ou seja, você retirar radicais metil dessas sequências de citosinas e guaninas, ela vai já fazer o processo inverso. Ele vai ativar um gene que possa estar inativado. Então, a metilação do DNA ela é extremamente importante para estar ligando e desligando os nossos genes. Outra situação é a metilação, a desmetilação, a acetilação e a desacetilação das nossas histonas. As nossas histonas, elas são proteínas globulares ao qual o nosso DNA se enrola para que ele possa ficar condensado. Essa condensação do DNA ela é importante para formar os cromossomos. Toda vez que o nosso DNA está enrolado nas histonas, o nosso DNA ele não pode produzir RNAs. Ele não pode transcrever. Então, ele fica impossibilitado de realizar uma transcrição. Então, se ele não realiza transcrição, ele não consegue também produzir proteína. Então, dependendo do processo de metilação ou de desmetilação das histonas que estão no nosso cromossomo, elas podem se condensar ou elas podem se descondensar. Se elas se condensarem, ela não permite a ativação do gene. Se ela se descondensar, aí ela permite o processo de transcrição e, consequentemente, de expressão dos nossos genes. Esse processo de metilação e desmetilação vai depender da região da histona que for metilado ou for desmetilado. Mas é importante vocês entenderem que é esse processo que pode estar o quê? Descondensando o cromossomo e permitindo a expressão do gene, ou condensando o cromossomo e permitindo e não permitindo a expressão do gene. Da mesma maneira, é o processo de acetilação das nossas histonas. Da mesma maneira que acontece com o processo de metilação e desmetilação, pode acontecer com o processo de acetilação ou de desacetilação das nossas histonas. Um outro processo que não está nesta imagem está associado a RNAs, a microRNAs. Mas isso é uma situação que posteriormente eu vou explicar em aulas futuras. Ok. Então, observem que esses mecanismos naturais que existem dentro das nossas células são importantíssimos para que um gene fique ativo ou ele fique inativo. Então, dependendo daquilo que nós fazemos ou das circunstâncias ambientais que nós vivemos, esses processos de metilação do DNA, metilação ou desmetilação das nossas histonas, acetilação e desacetilação das nossas histonas, eles podem estar sendo alterados. E se eles estão sendo alterados, isso vão provocar diferentes fenótipos nas pessoas. Então, ele vai alterar um fenótipo que geneticamente era para ser gerado. Então, por isso que nós chamamos de epigenética. Então, se a gente fosse olhar apenas por uma visão genética, era para ele produzir uma proteína A, mas com os processos epigenéticos, ele acaba produzindo uma proteína diferente do que a genética pode explicar.
Vamos entender quais são os fatores epigenéticos que podem provocar essas alterações. Por exemplo, o que modula a epigenética? A nossa dieta. Por exemplo, a qualidade da nossa alimentação, a quantidade de comida que a gente come, o tipo de alimento que a gente busca, se alimenta, tudo isso é importantíssimo para modular os nossos processos epigenéticos. O outro fator são as correlações diurna sazonal. Podemos entender isso como mudanças nas estações do ano, chuvas ácidas, clima ensolarado, radiações ultravioleta e diversos outros fatores que estão associados a isso. Outro fator também é a exposição a diversos tipos de doenças, como por exemplo o HPV, o coronavírus. Podemos pensar também no H. pylori, várias doenças, vários tipos de vírus, de bactérias, vários tipos de agentes, eles podem estar desencadeando diversos tipos de alterações epigenéticas. Outra também são os elementos químicos tóxicos, como por exemplo o fumo do cigarro, a utilização de drogas ilícitas, de bebida alcoólica. Tudo isso desencadeia alterações e modulações epigenéticas. Outra também é o abuso de drogas e também o status financeiro. O status financeiro ele atua na nossa modulação epigenética porque através do status financeiro que cada um possa ter, nós podemos ter acesso ou não ter acesso a melhores condições de vida. Então, dependendo do seu status financeiro, isso modula também os fatores epigenéticos. A falta de exercício físico ou a presença de exercício físico, ela também está muito associada à modulação epigenética. Lembrem que cada fator desse tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Se você se alimenta bem, a modulação vai acontecer ao seu benefício. Se você faz exercício físico, a modulação ela vai acontecer positivamente para o seu benefício. Se você tem um bom status financeiro, há de se esperar que você tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida menos estressante. Há de se esperar. E se isso for verdade, isso modulará epigeneticamente de forma positiva a sua vida também. Outra também é justamente a qualidade da sua microbiota, é justamente a qualidade dos seus probióticos. Então, é muito importante a gente sempre ter cuidado em estar cuidando, em estar preservando a sua flora intestinal, porque eles são extremamente importantes para a nossa saúde. E se você prejudica essa microbiota, a ausência ou esse prejuízo dessa microbiota vai estar modulando negativamente características epigenéticas no indivíduo. Outra também é o exagero em drogas terapêuticas, assim como também determinados tipos de medicina alternativa, a interação social ou a falta da interação social e o estado psicológico da pessoa. Então, podem perceber que existem várias características, vários fatores que podem estar modulando a nossa característica genética. E isso, todas essas características que vocês estão vendo, elas não são características que vão alterar as nossas bases nitrogenadas. Elas vão apenas metilar, desmetilar, acetilar e desacetilar DNAs e estonas. E, gente, essas características todas, essas transformações epigenéticas, assim como as características genéticas, elas são passadas para as gerações. Elas podem passar, elas são herdáveis. Então, assim como as características genéticas, as características epigenéticas, elas são herdáveis. Então, é importante entender isso.
Vamos ver agora a questão evolutiva dos nossos genes. O que nossos genes têm a ver com a nossa evolução? Ele tem a ver da seguinte maneira, porque nossos genes eles são conservados ao longo da evolução. E aí vem uma coisa muito interessante sobre isso. Nós temos aqui um bebezinho com o seu cariótipo, com o seu genoma, e ele compartilha com o chimpanzé, com o bebê chimpanzé, 99% de todas as informações que ele tem aqui também. E o que ele tem aqui, 80% tem no genoma de um camundongo. Olha só, a similaridade da genética de um bebê com um camundongo e de um bebê com um chimpanzé. Agora, por que um bebê é tão diferente de um chimpanzé? E tão diferente de um camundongo, sendo que a porcentagem de diferença nem é tão alta assim. 99% dos genes, por mais que eles estejam compartilhados com o chimpanzé, mas, por exemplo, um gene que é muito comum no chimpanzé e no ser humano, ele produz uma determinada característica no chimpanzé, mas produz uma outra característica em nós. Podemos perceber que o gene ele não é engessado na hora da produção de uma determinada característica. Não necessariamente ele vai produzir só aquela característica. Ele pode estar presente no chimpanzé e produzir um efeito diferente por estar sendo originado pelo chimpanzé. Porque esse gene está sofrendo influências que só essa espécie, só o chimpanzé está sofrendo. Tem, né? E o ser humano tem todo um ambiente que faz com que o gene se manifeste de maneira nova, de maneira que produza características tipicamente humanas. E enquanto que o camundongo tem toda uma circunstância que faz com que esses genes, esses 80%, produzam características tipicamente de camundongos. Ou eles estão sofrendo até influência dessa outra porcentagem de genes para manifestar outros tipos de características. Então, por mais que o gene seja igual, ele vai agir de maneiras diferentes em diferentes espécies. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E aí, isso abre uma outra questão. Eu posso pegar... eu estou querendo fazer um estudo e eu quero saber a possibilidade de nascer pessoas com déficit de atenção. E aí eu fiquei sabendo que um remédio, se a pessoa tomar um remédio, ela vai ficar com déficit de atenção. Eu vou pegar um grupo de pessoas, vou dar esse remédio para ela tomar, e se ela ficar com déficit de atenção, aí eu posso comprovar que esse remédio faz mal. Eu posso fazer isso? A gente não pode usar seres humanos para fazer experimentos. Não esse tipo de experimento, porque está havendo uma consequência para o ser humano. Então ele vai sofrer um problema. Então, você vai conseguir reverter os déficits de atenção dessa pessoa? Não vai. Depois que ela pegar, já era. Então, todo tipo de experimento que você prejudique o ser humano, você vai sofrer problemas de comitê de ética. E se você fizer um negócio desse, você até perde todos os teus títulos. Por exemplo, uma pessoa que é doutora, ela perde tudo. Vira um cidadão normal, comum, sem graduação, sem nada. Ainda vai preso, se for possível. Mas aí, eu posso entender também que, poxa, mas só que esse gene que eu quero analisar está presente no camundongo, e camundongo ninguém se importa com rato. E aí é engraçado que esse gene que tem na pessoa e tem no camundongo, ele produz a mesma proteína no camundongo e a mesma proteína na pessoa. Dá certo, então, de eu fazer essa pesquisa? Agora eu pergunto para vocês. Eu não posso mexer com pessoas porque isso é problema ético. Não posso mexer. Só que o gene que eu quero estudar tem no camundongo. É o mesmo gene que tem no ratinho. E, por exemplo, o gene da pessoa lá, do ser humano, eu colocar aqui insulina, que é bem prático para vocês entenderem. Esse gene produz insulina no ser humano e produz insulina no camundongo. Produz a mesma proteína, ó. Insulina. Aí, eu posso pegar então e fazer esse estudo que eu quero fazer com o camundongo, ao invés de fazer com o ser humano? Sim. Agora eu posso fazer.
Agora, se esse mesmo gene não produzisse a insulina, ou produzisse uma insulina diferente, aí já não dá mais para fazer. Então, ao invés de uma insulina alfa, uma insulina beta. Aí, pô, já não fez a mesma insulina. Ou uma insulina com uma base nitrogenada diferente. Aí já não dá para fazer. Mas se for a mesma insulina, aí dá. Aí por isso existem vários tipos de pesquisas com camundongos. Mas para isso, eles têm que ficar observando se é compatível, se é ortólogo, se esse gene é ortólogo ao gene do ser humano, ou seja, se ele executa a mesma função que se ele tivesse no ser humano. Aí sim. Mas aí vocês podem perguntar, mas não é melhor fazer com o chimpanzé do que com o camundongo? Primeiro ponto é isso, porque nós não temos tantos chimpanzés quanto camundongos. Camundongo, você procria aí a rodo. A rodo. É um tipo de espécie que não, dificilmente vai entrar em extinção, a não ser que aconteça alguma mudança aí, alguma praga, alguma situação aí que mude essa situação. Chimpanzé não. São muito restritos, tem pouca quantidade, estão ameaçados, e ainda tem outro fator, que é o fator da gente se assemelhar aos chimpanzés. Gente, você tem gente que é louco por cachorro, louco por gato. Imagina tu olhar um animal que tem toda a tua afeição, que é um chimpanzé. Então, quanto mais carga genética um animal tenha de você, mais sensível a esse animal a gente fica. Vai matar um chimpanzé para você ver se você consegue matar, como se você tem aquele sentimento de estar matando uma pessoa. Todos os fatores que envolvem você não usar chimpanzés em estudos que prejudicam a vida desse animal. E aí a gente já faz com camundongo. Com camundongo eu já fico chorando, imagina se fosse com chimpanzé, né? Então, gente, menos de 1% dos nossos genes é exclusivo nosso. O resto é tudo compartilhado com os outros seres vivos. Tudo compartilhado. A gente não é especial, não. A gente só é diferente. E os outros animais também são diferentes da gente. Só para finalizar essa primeira etapa, doenças neurodegenerativas, doenças neurológicas e transtornos do desenvolvimento, eles podem ser provocados por um único gene, que a gente chama isso de herança mendeliana, que é a herança mais básica que tem. Mas, gente, a maioria esmagadora, ela apresenta um componente multifatorial, que a gente chama de multilosse. Então, losse são os locais que eu falei para vocês. É o lugar lá onde está o gene. Então, múltiplos losses. Elas se manifestam de diferentes regiões de diferentes cromossomos, interagindo com o ambiente. Imagina uma diversidade gigante de genes interagindo com o ambiente. E aí isso vai desencadear doenças neurológicas, transtornos de desenvolvimento e doenças neurodegenerativas. Olha só, o que provoca um único gene, um único gene provoca um transtorno neurológico, que é no caso a fenilcetonúria, não sei se vocês sabem disso, o teste do pezinho é justamente para você saber se você não nasceu com essa doença chamada fenilcetonúria. Então a fenilcetonúria, ela é uma alteração de um aminoácido chamado fenilalanina. Esse aminoácido aqui, fenilalanina, ela não vai produzir a tirosina, não vai ser convertida em tirosina, que é um outro tipo de aminoácido, devido a uma enzima. Eu não consigo me lembrar. É a fenilalanina hidroxilase. Então, essa enzima, fenilalanina hidroxilase, não vai mais funcionar e não vai haver a conversão desse aminoácido em tirosina. E aí isso vai comprometer todo o desenvolvimento neurológico de uma criança que possa nascer com a fenilcetonúria. Então, esse PKU significa fenilcetonúria. Aí faz o teste do pezinho para saber se você nasceu com isso. E isso é provocado pelo único gene. Mas isso são casos raros. A maioria das situações que a gente vai estudar, então logo vou dar o beabá para vocês. Praticamente tudo que a gente for estudar a partir de agora é multilosse, interagindo com certeza com o ambiente.